Eu quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Provérbios 3 e 5. Meus irmãos, quando o Michel falou comigo a respeito de eu vir compartilhar um trecho da palavra de Deus com os irmãos, eu me coloquei a pedir a Deus uma orientação a respeito do que pregar, e Jesus colocou uma palavra no meu coração, e a palavra é: Jesus quer nos ensinar a depender de Deus. Você que gosta de fazer sua anotação, anota aí: Jesus quer nos ensinar a depender de Deus. Durante o seu ministério terreno, que durou ali cerca de 42 meses, o Senhor Jesus, ele relacionou-se com os seus discípulos. Ele tinha um outro grupo de 70, a Bíblia fala ainda de um outro grupo de 120 e um outro grupo de 500 pessoas, sempre pessoas que procuravam estar mais próximas de Jesus. Às vezes ele tinha uma multidão, mas logo depois das suas pregações, dos seus ensinos, essas multidões retornavam para as suas vidas. Mas me parece que de forma rotativa, Jesus tinha umas 500 pessoas em torno dele. Era como se ele fosse pastor de uma igreja de 500 membros. Agora, dentro desses 500 membros, ele tinha 70 que eram um pouco mais próximos, tinha 12 que eram bem próximos, e tinha 3 que eram extremamente íntimos. E o Senhor Jesus, ele sempre procurou ensinar os seus discípulos, para que o ensino de Jesus tivesse um aproveitamento inicialmente para os próprios discípulos, mas de forma secundária, que estes ensinamentos transcendessem aos discípulos e pudessem chegar àqueles que viriam a ser discípulos, os discípulos dos discípulos. Então, a mensagem que Jesus passa, a mensagem que Jesus dá, o ensino, a pedagogia, a formação de Jesus, ela vai transcender aquele núcleo, aquele extrato mais restrito, e vai se desdobrar chegando até nós. E como é que Jesus, ele ensinou a dependência de Deus para os discípulos, que de uma forma ou de outra também nos ensina o exercício, a prática, a operosidade da dependência de Deus. Então vejam, o que eu estou tentando dizer aqui: Jesus ensina os 12, ele ensina os 70, ele ensina os 120, ele ensina os 500, ele ensina um grupo que conviveu com ele, e ele ensinou a depender de Deus, esse grupo, cada membro a depender de Deus. Agora, a ideia de Jesus é que essa mensagem e esse ensino não morresse neles, essa mensagem, esse ensino tivesse um transbordo, tivesse uma extrapolação, e esta mensagem então chegasse até nós. E aí, por intermédio da forma como Jesus ensinou os seus discípulos originários a depender de Deus, nós também podemos aprender o ministério, a operosidade, a prática da dependência de Deus. Jesus quer que nós dependamos de Deus. E como é que Jesus, ele ensinou os seus discípulos a dependerem de Deus? Em primeiro lugar, Jesus ensinou os seus discípulos a depender de Deus por intermédio
da demora. E aqui eu quero trabalhar isso com os irmãos, porque a imediatidade é aquilo que se exige ao longo da vida, a celeridade é aquilo que se quer, mas Jesus, na contramão, aquilo que se quer e que se espera, que é a imediatidade, a celeridade, a rapidez, o fast food, o miojo, a comida de micro-ondas. Jesus, ele trabalha na contramão e ele ensina a dependência através da demora, da vagarosidade, da paciência, da parcimônia. Jesus, ele exercita nos discípulos, ele exercita naqueles que estão com ele essa virtude, a capacidade, esse fruto do Espírito da paciência, de saber esperar. Ele treina a dependência através da demora. Olha que interessante, João capítulo 11, versículo de número 6. Eu quero que você leia comigo, por gentileza. O que está acontecendo aqui em João 11, 6? Marta e Maria mandaram avisar Jesus que o irmão delas, o Lázaro, estava doente, e fizeram um apelo sentimental para Jesus. Disseram, o teu amigo, e depois disseram, o amigo a quem tu amas, para que através destas palavras Jesus fosse sensibilizado a vir depressa, a vir de forma célere, imediata, estanque, abrupta. A ideia era que Jesus parasse tudo o que estivesse fazendo para ir atendê-las. Então elas vão ali cheias de expressões e dizendo, olha, é o teu amigo, é o amigo a quem tu amas, é aquele que o Senhor que recebeu o Senhor em casa, é aquele que dá para o Senhor e para os seus discípulos guarida, abrigo, aconchego, alimento, uma cama boa para dormir. Quer dizer, o que elas querem com isso? Elas querem dizer, para tudo, Jesus, e vem. E aí o Senhor Jesus, pasmem os irmãos, ele estava mais ou menos 16 estádios distante do lugar de Betânia, onde o Lázaro estava doente. E se a gente fizer uma conta, cada estádio vai dar mais ou menos 180 metros. Então nós estamos falando algo em torno de 3, 4 quilômetros. Eu tomei cuidado de fazer uma conta e diz que uma pessoa, mesmo obesa como eu assim, mas letárgica, consegue andar 5 quilômetros por hora. É possível que por hora você ande, mesmo com letargia, mesmo com lerdeza, mesmo com vagarosidade, você anda 5 quilômetros. Jesus, ele tinha que fazer 3 quilômetros, então provavelmente ele chegaria ali em 30 minutos, de repente ele chegaria ali em 25 minutos, porque era coisa de 3 quilômetros, entende? Mas quando o Senhor ouviu a notícia, o texto fala que ele quis dar uma lição em Marta e Maria. E qual é a lição? A lição é a lição da dependência de Deus. E olha o que o texto diz: no entanto, ouviu falar que Lázaro estava doente. Mas ao invés de Jesus pegar sua bolsa, reunir os seus discípulos e sair esbaforido, Jesus não fez isso. Jesus permaneceu ali ainda, quanto tempo? Mais 2 dias. Jesus, ele exercita em nós essa paciência. Ele exige que a gente evolua a esse ponto de depender dele enquanto o tempo passa. Quantas vezes, irmãos, a gente quer que Jesus venha aqui e agora. A gente gostaria que Jesus desse a palavra agora. A gente queria que Jesus parasse tudo o que Ele está fazendo e viesse aqui. A gente diz assim: Senhor, quem está falando aqui é o seu filho que te busca de madrugada. Quem está falando aqui é o seu filho que trabalha na tua obra. A gente vai falando os nossos predicados. E os nossos predicados com afã, com o escopo, com a finalidade, com a intenção de mobilizar o sentimento de Jesus, para que Ele diga assim: realmente é emergente, eu vou lá agora. Mas Jesus, Ele nos ensina a depender de Deus através da demora, através da vagarosidade.
através do tempo. Jesus, irmãos, Ele diz para nós: aguarda mais um pouquinho. Senhor, mas o rapaz vai morrer, mas você não depende de mim? Se você depende de mim e ele está doente, eu posso curar. E se você depende de mim e ele morrer, eu posso ressuscitar. Você depende ou não depende de mim? Porque se você depende de mim, não interessa se ele está, quando eu chegar aí, como ele esteja, não importa se ele vai estar doente ou se ele vai estar morto. Se você depende de mim, então dependa de verdade. O Senhor Jesus, às vezes, Ele não nos dá as coisas na hora que a gente pede. Nós fazemos 21 dias de oração e a gente diz assim: não, no último dia da campanha vai dar tudo certo, e nós voltamos da mesma forma. E aí dá a impressão de que Ele nos abandonou, dá a impressão de que Ele nos entregou a própria sorte. Não é verdade. Jesus está sabendo o que Ele está fazendo. Aleluia, Jesus está no controle de todas as coisas. Então não deixe o tempo, não deixe a demora, não deixe os meses, as semanas, os dias, quem sabe até os anos, tirar de você a sua paz, tirar de você a sua esperança, e mais, tirar de você a sua dependência de Deus. Deus nos ensina através da demora. É difícil tomar essa lição com Cristo, aprender a depender de Deus através da demora. Oh meu Deus, eu queria tanto que o Senhor agisse, Pai, queria tanto que o Senhor chegasse logo. E Jesus podia chegar, Ele podia, era uma questão de 30 minutos, Ele estava lá, mas Ele diz: não, aprendam a depender de mim. E aí quando Jesus chega lá, todo mundo diz assim: o irmão está morto. Aí Jesus fala: mas fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Aí a Marta: mas ele vai ressuscitar no último dia. Aí ele diz: não, está aqui quem é a ressurreição e a vida, e quem está morto, que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está ensinando aqui a depender de Deus nas demoras da nossa vida. Talvez o que você tem pedido a Deus não chegou ainda, mas não deixe a sua fé morrer por causa disso. Continue dependendo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós poderíamos acusar Jesus de ser letárgico, poderíamos aqui acusar Jesus de ser lerdo, lento, procrastinador. Não, senhores, Jesus não chega nem antes e Ele não chega depois, Ele chega na hora certa. Agora, não existe esse negócio de que a hora certa é a hora imposta pela circunstância, e não existe esse negócio de que a hora certa é a hora que nós decidimos ser a hora certa. A hora certa não é nem no relógio da circunstância, nem no relógio do indivíduo, é no relógio de Deus. Ele tem a hora certa, e na hora certa Ele vai chegar, e Ele vai liberar uma palavra, e mesmo que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Spurgeon, ele fala uma frase linda, ele diz: a fé não cresce na velocidade da resposta, mas a fé cresce na profundidade da espera. Quando a gente está esperando, aquilo vai mexendo com a gente, e quanto mais a gente espera, mais as nossas inquietações vão se aprofundando dentro de nós, e mais as nossas orações vão se tornando intensas, mais dependentes, mais vamos abrindo o coração, mais vamos clamando, até o dia que Ele chega e libera uma palavra. Talvez você esteja buscando alguma coisa há muito tempo. Eu quero animar você hoje e te dizer: não pare, não pare, não deixe a demora te desanimar. Não importa se Ele resolveu ficar mais 2, 3, 4 dias lá, a hora que Ele chegar, e não interessa quão caótico, quão desfigurado esteja o quadro, quando Ele chegar, bastará uma palavra. Ele não vai precisar de muito esforço, Ele precisará liberar uma palavra, e todos os desarranjos, todos os desajustes, todas as complexidades, todas as dificuldades
se organizarão. Aleluia, glória a Deus. E a vontade dele prevalecerá. E a vontade dele será boa, perfeita e agradável para nós. Eu podia trabalhar mais esse ponto aqui, mas quero correr um pouquinho. Segundo lugar, Jesus nos ensina a depender de Deus, não só pela demora, mas Jesus também nos ensina a depender de Deus pelo silêncio. O silêncio é uma outra ferramenta, o silêncio é uma outra arma, o silêncio é um outro instrumento de Jesus, utilizado para nos ensinar a depender de Deus. Eu quero que os irmãos leiam comigo Marcos 5,35. O que está acontecendo aqui em Marcos 5,35? Jesus está ali para atender, está em Cafarnaum, e de repente chegam para ele e falam a respeito do Jairo. E o Jairo, ele se apresenta para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou com a minha filha e ela está à beira da morte. O texto não fala que ela tinha morrido já, fala que ela estava à beira da morte. E eu queria muito que o Senhor fosse comigo e colocasse as mãos sobre ela, porque o Senhor tem poder, o Senhor já curou várias pessoas, o Senhor tem um histórico aí de milagres, então o Senhor pode curá-la. Vamos lá comigo, Senhor. Aí o texto diz que Jesus se levanta e Jesus vai com ele até a sua casa. Olha o texto. Enquanto Jesus ainda falava, chegou dos da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Jesus ele toma a decisão de ir com ele toma a decisão de caminhar com o Jairo. E se Jesus tivesse conseguido chegar imediatamente, rapidamente, se esse fosse o propósito de Deus, talvez ele pegasse a filha do Jairo ainda com algum fôlego de vida, algum fio de vida, alguma sobra de vida. Mas o Senhor Jesus, no meio do caminho, ele encontrou uma mulher que ela sofria de uma hemorragia de ordem ginecológica já há 12 anos. E essa mulher, ela rompeu no meio da multidão e ela tocou na orla de Jesus. E aí, quando ela toca na orla de Jesus sai virtude e cura a mulher. E aí Jesus para e Jesus ignora o Jairo, ele se cala para o Jairo e ele se concentra na mulher, e ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos disseram: mas mestre, a multidão te comprime, como é que o senhor vem dizer aqui que alguém te tocou? Certamente te tocaram. Aí ele diz: não, mas não é um toque normal, é um toque especial, é um toque necessitado. Alguém me tocou e de mim saiu virtude. E aí a mulher se manifestou, e o texto bíblico diz que ela começou a falar, ela começou a contar para Jesus toda a verdade, ou seja, ela começou a contar que ela estava com uma doença hemorrágica há 12 anos, que ela era rica, mas por causa dessa doença ela ficou pobre. Ela contou que ela tinha ido em todos os médicos, mas nenhum médico tinha trazido cura para ela. Ela contou que por causa disso ela provavelmente deve ter perdido o marido. Ela contou que por causa disso ela era considerada impura socialmente. Ela contou que por causa disso ela não podia frequentar o templo. Ela contou que por causa disso ela era indigna socialmente, por causa da sua humilhação entrou ali de forma sutil e tocou em Jesus. Aí ela contou tudo isso e Jesus a ouviu passivamente, e depois de ouvi-la passivamente, ele diz: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. E entre
entre o momento que Jesus se vira para ela e o momento que Jesus diz: vai, filha, a tua fé te salvou, se passou muito tempo. E aí, nesse tempo, o Jairo ficou ali, com a agonia na alma, com uma inquietação no coração, com a mente perturbada. E por quê? Porque Jesus simplesmente, por um tempo, por um período, por um interregno, por um hiato, por um tempo, Jesus o ignorou. É mais ou menos o seguinte: eu estou conversando com a nobre irmã aqui, de repente a Mônica chega e eu viro sutilmente para ela, e a irmã continua lá, querendo conversar, querendo falar, mas não tem palavra para ela, não tem olhar, não tem direção, não tem nada. É assim que o Jairo fica, ele está ali, mas não tem palavra para ele, não tem orientação para ele, não tem direção, não tem nada. Ele simplesmente tem que aprender a depender de Deus, enquanto Jesus está cuidando de outras pessoas e em silêncio para as dores dele. Não tem hora que a gente fica inquieto, porque parece que a gente está numa corrida, em busca do milagre, em busca da resposta, em busca da solução, mas de repente a pessoa da direita é, abençoada. Eu tenho uma família que é a família do meu irmão Davi. Aí tem lá a minha cunhada, é a Mara, e eles se reúnem, só a família, e eles gostam muito de bingo. Aí eles compram uma cartelinha de bingo e compram uns presentinhos, e agora nas festas juninas eles vão lá e fazem um bingo, só a família, cada um pega lá a cartela e vão, aí ganha um presentinho, sabe? Aí é engraçado, porque às vezes eu vou lá para comer munguzá, para comer as coisas, e sou obrigado a participar do bingo. Aí eu peguei aquela cartela, chama o fulano, chama o ciclano, chama o beltrano, é só gente, bingo, bingo, bingo. E você? Você nunca grita bingo, nunca chega a sua hora de gritar bingo. Quando vai chegar a minha hora? Quando é que eu vou dizer, eu também fui atendido? É interessante que aqui o Jairo está aprendendo com o emudecimento de Jesus. Jesus está curando aqui, essa mulher está sendo transformada, a resposta da oração dela está chegando, a multidão está vibrando por causa disso. Mas e o Jairo? O Jairo só tem o silêncio. Aí ele quer sair de perto, mas existe algo que o ensina a depender de Deus e ficar perto, mesmo quando o céu está de bronze. Você já ouviu falar essa palavra? O céu fica de bronze. O que é um céu de bronze? É quando você ora, você pede, você busca, você bate, você clama, você suplica. Ele fala com todo mundo, ele levanta profetas, e um irmão vem contar um testemunho, o outro vem contar, e você diz, meu Deus, o meu vai chegar. Mas de repente você experimenta o silêncio de Deus. Esse silêncio de Deus não é para te matar, esse silêncio é para ensinar você a depender dele. Jesus nos ensina através do processo do silêncio. É interessante que de repente os moços lá da casa dele chegam e dizem assim, não atormente mais o mestre, ô Jairo, porque a menina que estava doente, o Senhor demorou tanto, que a menina, o que aconteceu com ela agora? Ela morreu. Aí o Jairo olhou para Jesus, Jesus olhou bem para ele, e Jesus liberou uma palavra só, e a palavra foi a seguinte: Jairo, crê somente. Jesus não deu um discurso, Jesus não desenrolou o rolo, Jesus não trouxe o manto ali detalhadamente, não. Jesus liberou só uma palavra: meu filho, crê somente, crê somente e crê somente. Eu acho interessante essa forma de Jesus trabalhar. Ele nos testa com esse silêncio, ele testa os nossos nervos, ele testa a nossa paciência, ele testa a nossa fé, mas não para nos matar. O que ele quer com isso é que nós aprendamos a depender de Deus. Não interessa se ele está falando igual um tagarela ou está mudo, com a boca fechada, com os dentes cerrados. A boa mão dele continua sobre nós, e ele continua no controle da nossa vida.
Quando Jesus chega lá na casa, ele tira todo mundo da casa, e ali ficam Jairo, a mulher dele, a menina, aí Tiago, Pedro, Tiago e João, 6. E aí de repente Jesus chega, e Jesus entra e diz: Talita cumi, menina, ô menina. Seus pais estão preocupados, menina, ô menina. Talita cumi, essa expressão Talita cumi é uma expressão aramaica, que ela na verdade ela é uma expressão fixa, que não tem tradução. Talita cumi, menina, ô menina, menina, levanta, menina. Só que o texto diz assim, que Jesus disse para ela: menina, eu te ordeno, levanta. Se alguém chegasse lá e falasse Talita cumi como um abracadabra, como uma palavra-chave, sabe? Talita cumi, e achasse que ia funcionar, não funcionaria. Porque Talita cumi não é uma palavra que ela é cheia de poderes. Você está com uma situação difícil na sua vida, chega lá e coloca a mão e fala Talita cumi. Não é igual se você dissesse assim, abracadabra. Não é isso. Não é uma palavra cheia de poderes esotéricos, místicos, não é isso. O que importa não é o que foi dito, é quem está dizendo. Quando o Eliseu mandou o Geazi com o bordão dele ressuscitar o menino, filho da mulher de Sunem, o Geazi não conseguiu, porque o Geazi ele tinha toda a técnica, ele cumpriu toda a formalidade, mas ele não tinha vida no altar, ele não tinha compromisso com Deus, ele não tinha autoridade profética. Aí o Eliseu chegou lá, e ele encostou no menino, e orou pelo menino, e Deus ressuscitou o menino. Não é a palavra, não é o jogo de letras. Esses dias eu estava num lugar, aí alguém falou assim: eu acredito muito no número 7, tudo que tiver envolvido com o número 7, para mim dá certo. Coloca fé em expressões, coloca fé em cor, essa cor dá certo para mim. Quando eu estou com essa cor aqui, dá tudo certo. Se eu tiver com esse negócio aqui, dá tudo certo. Não é a coisa, o objeto em si. Talita cumi é uma palavra como qualquer outra, só é uma expressão aramaica, mas é uma expressão como qualquer outra. Igual o irmão que faz um trabalho aí chamado Efatá. Eu já preguei em vários lugares com esse título de campanhas e de trabalhos assim. Aí o irmão fala assim: venha para o Efatá, porque aí você vai receber esse Efatá de Deus. Não é o Efatá que é abre-te em aramaico, e nem o Talita cumi, que é menina, te digo, levanta-te. Não é isso. É quem está dizendo. É Jesus. É Jesus que dá para o Efatá o poder de fato, de verdade, de abrir. E é Jesus que dá para a expressão Talita cumi algum sentido. Quando Jesus chega, ele quebra o silêncio. Ele diz: Talita cumi, menina. Garota, menina, seus pais estão aflitos, angustiados, seus pais estão aqui aflitos, venha, desperte. Aí a menina despertou, e o texto diz que Jesus falou: dê para ela algo de comer, e eles então puderam alimentá-la. Eu tenho um teólogo que eu gosto muito, que é o Gilbert K. Chesterton. E o Chesterton, ele diz o seguinte: muitas vezes Deus permite que chegue até a morte mesmo se manifeste, e Ele não fala nada, e quando a gente pensa em desistir, Ele manifesta a vida que só Ele pode dar. Suporte o silêncio de Deus. Aguenta firme. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Tem hora que a gente gostaria que um profeta viesse marchando na nossa direção, desse uns 3 rodopios assim, abrisse os olhos assim, e com a cara de profeta, meio maluco, dissesse alguma coisa. E aí nós iríamos: poxa, agora eu ouvi a voz de Deus. Mas Deus não fala nada. As pessoas estão no mesmo ponto que elas estavam antes. E a gente diz: meu Deus, quando o Senhor vai falar comigo? Não interessa, a boa mão dele está sobre nós, e ele vai cuidando de nós. Uma terceira forma de Jesus ensinar para nós a dependência de Deus é através da
percepção das sutilezas. Eu queria muito que você percebesse isso. Como Jesus, ele nos leva a uma dependência de Deus através das sutilezas. Que sutilezas são essas? As sutilezas da sua obra, as sutilezas da sua presença. Porque tem hora que Jesus, ele sobe no palco e ele faz um estrondo, ele faz um barulho, mas a maior parte das vezes, Jesus é bem sutil, ele é bem leve, ele é bem discreto. E aí, nessa discrição de Jesus, nesta singeleza de Jesus, a gente precisa aprender. Através dela, Jesus quer nos ensinar a depender de Deus. Lucas 24, queria ler com os irmãos, versículos 30 e 31. Olha o que diz esse texto aí, por favor, Lucas 24. Quando eles estavam aonde, irmãos? À mesa com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e então Jesus partiu-o e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos foram abertos e o reconheceram, mas logo que o reconheceram, ele desapareceu. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam aqui com o coração aflito, a alma angustiada, estavam bem tristes, eles estavam enlutados, porque eles haviam perdido Jesus, aquele que tinha dado a eles esperança de uma vida diferente. E aí, quando eles estão retornando de Jerusalém para Emaús, mais ou menos ali uns 12 quilômetros, mais ou menos, quando eles estão retornando por essa caminhada, de repente chega lá um sujeito, e esse sujeito, ele se parece com um judeu comum, ele tem ali todo o estereótipo, ele tem ali toda a aparência de um judeu comum, ele tem uma voz que se assemelha à voz de um judeu comum, ele tem até a forma de narrar, porque esse que apareceu, ele começa a narrar as escrituras sagradas, para explicar que Jesus tinha que morrer mesmo. Então ele começa a narrar, e a forma dele narrar, até as palavras que ele usa, são palavras comuns, e de repente, quando vai caindo a tarde, esses dois discípulos de Emaús dizem assim: entra aqui com a gente, termina essa história aí, vamos cear, depois você vai embora, ou você passa a noite com a gente. E aí ele entrou na sala lá com eles, e quando chegou no momento de cear, ele pegou o pão e ele partiu, e na forma como ele partiu o pão, o reconheceram, na singeleza o reconheceram. Ele não chegou lá e disse: eu estou vivo, fiquem em paz. Não foi assim. Ele não deu evidentes sinais, ele não deu grandiosos sinais, ele falou como eles esperavam que alguém falasse, ele narrou, ele usou as expressões, ele conversou como alguém esperava que um judeu conversasse, ele fez tudo dentro da maior normalidade possível, mas ele estava lá. E quando ele partiu o pão, os discípulos de Emaús puderam percebê-lo. E sabe o que eles perceberam, pastora? Que em todo o tempo ele estava com eles. Ele não esteve a partir do pão, ele não esteve naquele momento, em toda a jornada, em toda a caminhada, na rotina, naquilo que era ordinário, naquilo que era comum, por trás dos fatos mais básicos. Ali estava o Senhor, trabalhando,
falando e cuidando. Jesus cuida de nós. E às vezes a presença dele conosco é uma presença assim impactante. A gente até faz um hino por causa do evento. Nós até marcamos um culto de ações de graças por causa do evento. Mas na maior parte da nossa caminhada com Cristo, a caminhada com Ele é uma caminhada marcada pela descrição. A gente não sabe como é que a gente pode percebê-lo, mas existe algo dentro de nós que diz: Ele está aqui, Ele está trabalhando, e Ele está se movendo aqui e agora. Uracandaramai, Uracandaramai, Shurabai, Uracandaramai, Narashurabai. Eu queria ler esse texto com os irmãos. Abram aí, Marcos 1,35. Olha que texto interessante. Olha que texto interessante. Marcos 1,35. De madrugada. Que horário foi, irmãos? Observem, as palavras têm que ser comidas uma a uma. Que hora que foi? De madrugada. Quando ainda estava como? Escuro. Então não era uma coisa que já era tipo 6 horas da manhã, 7. Não, estava escuro. 3, 4 horas. Jesus fez o quê? Se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Vejam que sutileza. Ele levanta de madrugada, quando está escuro, ele não faz barulho para que ninguém ouça. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai ouvir o passo, a caminhada dele. Ele vai entrar ali no meio dos discípulos, na pontinha dos pés, e ele vai buscar não o lugar dos outdoors, ele não vai buscar a praça central de Jerusalém, ele vai buscar o quê? Um lugar deserto. E ali ele orava, e ele clamava, e ele buscava a Deus, e ele intercedia pelos seus discípulos. Quando ninguém vê, irmã, aleluia, quando não tem aparentemente testemunhas, quando ninguém está vendo, quando é um horário mais assim impensado, quando é aquele momento que você diz assim: meu Deus, Jesus não está aqui. É na calada, é na sutileza, aleluia, é na penumbra. Quando você diz assim: Jesus deve estar na cama ainda, Jesus deve estar dormindo ainda. Você olha para a cama dele, tem lá um volume lá, você diz assim: Jesus está lá dormindo, Jesus não está nem aí. Quando você chega lá e levanta o edredom, ele não está lá. Ele está onde? Ele está orando, ele está intercedendo, e ele está trabalhando em nosso favor. Que nós aprendamos a perceber Jesus nas sutilezas do nosso dia a dia. Eu estava vindo para cá, irmãos, aí eu precisei pegar Uber hoje. Aí o que aconteceu aqui na entrada aqui, ali no 25, porque ele veio ali por baixo pelo 25, pelo Ariston. De repente, do nada lá os carros frearam, e aí o nosso Uber não foi, Mônica? Foi, quando ele ia bater, engavetar todos os carros, aí o nosso Uber conseguiu parar, meio viradinho assim, parou, aí ufa, né? É um negocinho de trânsito, é na penumbra, é quando ninguém vê, mas a boa mão dele é estendida sobre nós. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua voz, por gentileza. Levanta a tua face, abra a tua boca. Talvez você esteja buscando Jesus nos grandes eventos, nas coisas gigantescas. É claro que de tempos em tempos Ele levanta monumentos da nossa vida, mas no dia a dia, mesmo nas coisas mais singelas e mais simples, nós podemos perceber a boa mão de Deus, a graça de Deus e o cuidado de Deus.
Oracandaramai, eu estou sentindo a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, na brisa, é na suavidade da brisa que ele manifesta, que ele fala, que ele se revela, que ele libera a sua palavra. O Elias achou que ia ouvi-lo no estrugir das pedras. Ele achou que ia ouvi-lo quando os ventos estavam bem fortes. Mas o texto diz: e depois veio então uma brisa suave, e do meio da brisa ouviu-se uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui, profeta? Levanta, eu tenho uma grande obra na tua vida. Jesus está trabalhando em detalhes na sua história, coisas muito simples, coisas muito singelas, mas Jesus trabalha. C.S. Lewis, ele diz uma frase linda, ele diz: ou a gente pode viver a vida julgando que milagres não existem, que milagres simplesmente não existem, ou nós devemos viver a vida sabendo que tudo é milagre. Você está aqui? É um milagre. Aleluia, glória a Deus. Já se alimentou hoje? É um milagre. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Talvez você olhe para o seu trabalho e você diga assim: poxa vida, não é o melhor dos trabalhos, mas Deus não deixou você sem porta aberta, Deus não deixou a sua família sem provisão. A Candaramai, a mão de Deus está sobre você. Percebamos Deus nas sutilezas, nas suavidades, aleluias, nas singelezas, nas brisas. Oh glória, 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 oh glória. Uracandaramai, Uracandoremachurabai. Quarto lugar, para nós irmos para a conclusão. Jesus nos ensina a depender dele, para que ao dependermos dele, ao dependermos da sua graça e da sua ação, nós possamos com isso dar glória a Deus. Porque se tem uma coisa que a dependência de Deus nos traz, é a capacidade de adorarmos a Deus. Eu queria ler de novo com os irmãos o capítulo 11 de João, mas o versículo 4 agora. E Jesus vai falar uma coisa aqui muito bonita, olha o que ele vai falar. João 11 e 4. João 11 e 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas isso daí é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes Jesus aparentemente demora. Às vezes Jesus aparentemente emudece. Às vezes Jesus aparentemente não está presente, só estando perceptível nas sutilezas. E a gente diz: por que ele faz isso? Porque a dependência de Deus, quando o milagre acontece, quando a resposta vem, quando a bênção chega, não é obra do homem, não é para a glória do homem, não é para o engrandecimento do homem. Só Cristo, só Deus pode ser adorado e glorificado. Quando Jesus ressuscitou a filha do Jairo, falaram que aquele milagre ali não era um milagre chocante. Por quê? Porque ela tinha acabado de morrer. Então alguns falaram que Jesus, na verdade ele enganou todo mundo. Por quê? Porque ela estava com apneia, e aí ela despertou da apneia.
Aí Jesus vai e ressuscita o filho da viúva de Naim. E os inimigos de Jesus, querendo acusá-lo, falam assim: um dia só de morto? Isso aí todo mundo faz. Existem curandeiros aqui na nossa região que fazem isso. Lá no Tibete, existem monges lá que ressuscitam pessoas com um dia. Aí quando Lázaro está doente, Jesus diz para os discípulos: vamos ficar aqui mais 2 dias. Por quê? Porque se eu chegar lá agora, em pouco tempo eu chego lá e ressuscito, ninguém vai glorificar a Deus. Se eu chegar lá amanhã e glorificar, vão dizer: isso aí foi coisa do homem. Mas eu quero ver, depois de 4 dias, a quem vão atribuir e a que vão atribuir essa ressurreição. Depois de 4 dias, olha, Jesus ele deixa o corpo passar pelo processo de apodrecimento por 4 dias. Você quer ter uma ideia de quanto um corpo degenera-se, degrada-se em 4 dias de decomposição? Hoje na sua casa, pega uma perna de frango, uma coxa, sobrecoxa que você deve ter na geladeira, coloca numa Tupperware aberta e coloca em cima da sua pia. E hoje é domingo, 8h30 da noite. Você vai deixar segunda, 8h30, terça, 8h30, quarta, 8h30, quinta, 8h30. E chega lá e vê como está o avanço do processo de necrose daquela carne e daquele corpo ali. Você vai ver que ali, aliás, você não vai suportar. O cheiro na casa você não vai suportar. Já cheirava mal, já estava em avançado estado de decomposição. Mas Jesus diz: é assim mesmo. É para que ninguém aqui diga que essa obra é do homem. É para que o único que seja adorado e reconhecido aqui seja Deus. Isso é para a glória de Deus. Quando você alcança aquilo que você por suas próprias forças poderia alcançar, dificilmente as pessoas atribuirão a Deus, dificilmente reconhecerão a ação de Deus. Mas quando você vive um milagre, que quando olham dizem assim: ele não poderia ter feito, e ninguém perto dele poderia ter feito, isso só pode ter sido obra de Deus. Aí cumpre-se o que Jesus falou: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Fica de pé no teu lugar com a permissão da pastora, em nome de Jesus. Uracandaramana, Shurabacandaramai. Oh glória! Eu queria terminar essa pregação lendo com os irmãos Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, por gentileza. Aleluia. Abacuque 3, 17 e 18, por gentileza. Oh glória! Está projetando aqui? Aleluia! Nós podemos ler todos juntos, esse texto é muito bonito, no 3, 1, 2, 3. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam mantimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! 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 Erecandoremana Shurabai. Ecandaramai Shuramai. Oh, Recandaramai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Oh, glória! Aprendamos a depender de Deus. Mesmo na demora, dependamos de Deus. Mesmo no silêncio, dependamos de Deus. Mesmo quando Ele age nas sutilezas, dependamos de Deus, porque a intervenção dele será para a glória dele. Ele vai ser louvado, ele vai ser exaltado, ele vai ser bendito, ele vai ser celebrado, ele vai ser cantado. Enfrenta essa semana, aleluia, de cabeça erguida, de peito estufado, animado no seu coração e sabendo que Ele está com você, Ele está com a sua família, Ele está conduzindo a tua vida, em nome de Jesus. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é como água sobre os desertos da nossa vida, e vai nos fazendo florescer, frutificar e produzir. Ah, meu Deus, nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra nos ensinou aqui que nós devemos depender do Senhor. Nos leva a essa inteira dependência, nos leva, Senhor Deus, a esse desprendimento das nossas próprias capacidades, que nós de fato não nos estribemos em nosso conhecimento, em nossa força, em nossas habilidades, mas que o nosso coração, a nossa face, a nossa esperança e o nosso ânimo estejam única e exclusivamente depositados e firmados em Ti. Amém, Senhor. Se você quiser e puder, dê um abraço desse irmão e diga para ele: uma semana de dependência de Deus, uma semana boa de dependência de Deus. Dependa de Deus em nome de Jesus.